Vamos então abrir nossas Bíblias. Antes de anunciar o texto bíblico, permita-me dizer aos irmãos que no dia 19 de janeiro, Deus me concedeu a oportunidade e privilégio e a honra também de pregar na Assembleia da Convenção Batista Brasileira, na sua primeira sessão, logo após a mensagem do presidente, pastor Ilquias, e estava pensando naquilo que deveria compartilhar com os irmãos nesta manhã e senti o desejo de compartilhar com os irmãos a mesma mensagem que compartilhei naquele dia 19 de janeiro, lá no Geraldão, e espero que os irmãos compreendam, aqueles que já ouviram esta mensagem, sejam da mesma forma edificados nesta manhã, e esperamos que todos nós possamos ter uma compreensão ainda melhor desse texto tão precioso da Palavra de Deus, obviamente com algumas pequenas adaptações para a realidade da nossa igreja. Eu convido os irmãos, então, a abrirem suas Bíblias em Isaías capítulo 6. Isaías 6, de 1 a 8, diz assim a Palavra do Senhor. Isaías 6, livro do profeta Isaías. O tema deste ano é Proclamemos a Verdade. O tema da Convenção Batista Brasileira para 2023 é Proclamemos a Verdade. Num tempo de tantas fake news, num tempo em que a mentira e, infelizmente, a hipocrisia, que é irmã da mentira, tem feito estragos terríveis na vida das pessoas, nas suas famílias, na sociedade e, infelizmente, até mesmo nas igrejas. Proclamemos a verdade. Jesus é a própria verdade. E proclamemos a verdade com visão e coragem, foi o tema proposto para aquele dia e para esta manhã também. Diz assim, Isaías 6, a partir do verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam, melhor dizendo. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Como a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Meus amados, em Jesus, que é a verdade, ele disse: eu sou o caminho, eu sou o que mais, irmãos? A verdade, eu sou a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Em Jesus encontramos a verdade a respeito de Deus e a respeito de nós mesmos. Em Jesus nós encontramos a verdade a respeito de Deus e a verdade a respeito de nós mesmos. A verdade de que nós somos pecadores e que somente em Jesus encontraremos o favor de Deus, a salvação, o perdão, a paz, a esperança de vida eterna. Esta mensagem precisa ser proclamada. Esta mensagem precisa ser anunciada ao Brasil e ao mundo.
Todos precisam conhecer esta verdade a respeito da realidade do ser humano e a respeito do grande amor de Deus que perdoa os nossos pecados, que transforma a nossa vida, que é a única pessoa capaz de nos dar esperança de salvação e vida eterna. Proclamar esta verdade exige visão. Normalmente associamos a palavra visão a uma imagem, a um retrato, a uma descrição que fazemos do futuro. Algo que planejamos, algo que pensamos que possa vir a ser o futuro. Entretanto, gostaria de destacar com os irmãos esta manhã 3 visões que precedem a visão do futuro. Para que tenhamos uma visão do futuro que Deus quer para nós como servos de Deus, ou seja, individualmente, como famílias, como igreja de Jesus, nós precisamos de 3 outras visões que certamente nos ajudarão, nos darão condições de ter uma visão do futuro. Primeiramente, a visão de Deus. Mantenha sua Bíblia aberta em Isaías capítulo 6. No ano da morte, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo, os serafins estavam por cima dele e voavam de um lado para o outro, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava e o templo se encheu de fumaça. Que visão extraordinária, meus irmãos! Que visão extraordinária! Imaginemos aqui, todos nós entrando nesta manhã, neste santuário, e de repente tendo uma visão semelhante à visão de Isaías. Que visão extraordinária! Isaías disse: eu vi o Senhor. Ele não disse o povo viu, ele não disse as pessoas viram. Isaías está descrevendo aqui, meus irmãos, uma experiência pessoal com Deus, uma experiência pessoal diante do Senhor. E hoje Deus nos chama a uma experiência individual, a uma experiência pessoal com Deus. Muitas e muitas vezes, infelizmente, nós conhecemos Deus por tabela, conhecemos Deus por aquilo que as pessoas nos falam, por aquilo que as pessoas nos contam a respeito de Deus. Mas precisamos chegar àquele ponto que Jó chegou e disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora porém os meus olhos te veem, agora eu te conheço pessoalmente, agora eu tenho um relacionamento pessoal contigo, agora sim eu tive uma experiência pessoal contigo. A experiência coletiva é fruto da experiência pessoal que cada um de nós podemos ter com Deus e precisamos ter com Deus. Isaías viu o Senhor. O que a visão de Deus nos proporciona? A visão de Deus nos consola e nos anima e nos fortalece em meio ao caos, em meio às adversidades da vida. A visão de Isaías aconteceu no ano em que morreu o rei Uzias. O que isso representava para o profeta? Uzias foi o rei mais importante do 8º século antes de Cristo. Ele reinou simplesmente 52 anos. Pregando em nossa igreja agora em dezembro, o pastor Luiz Saião destacou a importância do reinado de Uzias para o povo de Israel, destacando que aqueles 52 anos foram anos de estabilidade, foram anos de prosperidade para o seu povo. E de repente chega a notícia: o rei morreu. Isaías, que devia ter mais ou menos uns 20 anos de idade, era um jovem. De repente pensa:
que será da minha vida agora? O que será do meu povo agora? O que vai acontecer com o meu povo? O que vai acontecer comigo? Em meio ao caos, em meio às incertezas, em meio àquela situação ali, Isaías viu o Senhor. Viu o Senhor. Isaías estava em crise, pensando naquilo que poderia ser a sua vida naquele tempo de incertezas. Eu devo dizer aos irmãos que nos dias de incertezas que vivemos hoje, num tempo semelhante ao que Isaías viveu, precisamos lembrar que Deus ainda está sentado no seu trono. Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ele não foi destronado. Ele não foi retirado do seu trono, Ele continua assentado no trono. Ele ainda hoje tem o controle da história, da minha vida, da sua vida, da vida da sua família e da vida da nossa igreja. Ele continua assentado no seu trono. Apesar das circunstâncias que envolvem o Brasil e o mundo neste momento, Deus pode nos surpreender com a sua graça e escrever novas páginas na história das nossas vidas, na história das nossas famílias, na história da nossa igreja. Este tempo de incertezas pode se tornar o prenúncio de um grande avivamento entre nós. Pode se tornar o prenúncio de um tempo de despertamento espiritual para todos nós. Porque quando oramos, vemos o Senhor. Quando oramos, nossos olhos se abrem para o Senhor. E que Deus, neste tempo, que Deus, nesta manhã, abra os nossos olhos para vê-lo, que vejamos nesta manhã o Deus que está sentado no trono, o Deus que nos ama e está junto a nós para nos ajudar a enfrentar todos os desafios que temos diante de nós. A visão de Deus nos anima, nos fortalece, nos ajuda em meio ao caos. Mas a visão de Deus nos concede também uma visão da compreensão, ou nos dá uma compreensão dos seus propósitos para nós. A visão de Deus nos ajuda a compreender o que Deus tem planejado para nós. Quando vemos o Senhor, conseguimos ver aquilo que Ele está fazendo no mundo e quer que façamos. Só temos uma vida para cumprir o propósito de Deus. Eu e você só temos uma vida para cumprir o propósito de Deus. A nossa vida está passando, irmãos. Os nossos dias estão passando. O ano mal começou, nós já estamos em fevereiro, no meio de fevereiro. O ano de 2023 vai passar rapidinho, porque a nossa vida está passando. E nós estamos cumprindo o propósito de Deus. Precisamos nos lembrar o quanto a nossa vida é efêmera, passageira. Os nossos dias estão passando diante de nós. Se não aprendemos esta verdade com a pandemia, possivelmente jamais aprenderemos. Que a nossa vida é limitada, que a nossa vida é passageira. Quantas pessoas começaram a passar mal em um dia, 2 dias depois estavam sendo sepultadas? Quantas pessoas viveram essa realidade nas suas próprias famílias? Uma prima minha começou a passar mal na segunda-feira, na quinta-feira estava sendo sepultada, com 49 anos de idade. Nossa vida é passageira, efêmera. Nós só temos uma vida para cumprir o propósito de Deus. E quanto mais o tempo passa, maior deve ser a nossa urgência. Maior deve ser a nossa urgência em cumprir a missão. Fico me lembrando do pastor Rick Warren descrevendo os últimos dias do seu pai. Seu pai dizendo no final da sua vida:
sabendo que já estava para morrer, e ele querendo sair de casa para evangelizar, sair de casa para falar de Jesus. Eu preciso levar pelo menos mais um comigo para o céu. Eu preciso falar de Jesus pelo menos para mais uma pessoa. Lembro-me do relato dos últimos dias de Ari Veloso, um servo de Deus que viveu para fazer discípulos, e mesmo ligado a um balão de oxigênio em casa, aquele servo estava discipulando pessoas. Não perdia a chance, não perdia a oportunidade. E quantas pessoas nas gerações seguintes foram influenciadas com o legado que Ari Veloso deixou. Sem falar na própria Igreja Batista do Morumbi, que hoje é uma potência ministerial naquela cidade. E começou com um grupinho de 10, 15 pessoas, talvez. A visão de Deus nos proporciona visão dos propósitos que Ele tem para cada um de nós. A visão de Deus nos faz perceber os planos de Deus para nós, e que esses planos são infinitamente melhores que os nossos. A experiência de Isaías foi determinante para que ele compreendesse o quanto Deus queria usá-lo como um profeta, como um mensageiro da sua palavra para o povo de Israel. E Isaías tornou-se, sim, um dos principais profetas do Antigo Testamento. E a minha oração nesta manhã é que Deus nos conceda essa visão dos seus planos para cada um de nós, para as nossas famílias e para a nossa igreja. Mas falei sobre a visão de Deus, nós temos uma segunda visão que precisamos ter antes da visão do futuro, que é a visão de nós mesmos. A visão de nós mesmos. Vá comigo ao verso 5, Isaías 6, verso 5. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ai de mim, estou perdido. Certo autor disse que ele ficou confundido, esmagado com um sentimento de culpa e de indignidade na presença do Senhor. Ele disse: estou perdido. Por quê? Porque Êxodo 33, verso 20, Deus havia dito a Moisés: ninguém verá a minha face e viverá. Ninguém permanecerá vivo depois de ver a minha face. E Isaías disse: eu vi o Senhor, agora estou perdido. E além de ter visto o Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e ainda habito no meio de um povo de impuros lábios. Na presença do Senhor, os serafins cobriam o rosto. Mas Isaías viu com os próprios olhos o Rei, o Senhor dos Exércitos. Como que ele poderia sobreviver depois de uma experiência como essa? Estava profundamente consciente da sua própria indignidade. A visão de Deus lhe mostrara a sua natureza pecaminosa, lhe revelara também a terrível condição do seu povo, infiel, indigno de tomar o nome do Senhor com lábios profanos. A visão de Deus nos confronta com a nossa própria realidade. Nos confronta com a nossa própria realidade. A visão impressionou profundamente Isaías com o sentido da santidade de Deus. Ninguém pode ter uma visão da majestade, da glória de Deus e continuar o mesmo, e não conseguir enxergar a sua própria iniquidade. A melhor maneira, amados, de termos autoconhecimento, de aprimorarmos o conhecimento a respeito de nós mesmos, é vendo o Senhor, é conhecendo o Senhor. Quanto mais conhecemos a Deus, melhor conhecemos a nós mesmos. Mais descobrimos que não somos muito bem aquilo que pensamos que somos, mais descobrimos que precisamos ajustar a nossa vida aos propósitos de Deus. Quanto mais vemos a Deus, melhor enxergamos a nós mesmos.
e somos então confrontados com a sua santidade. Pastor Altino Vasconcelos, que foi um dos pastores da minha infância, certa vez ele disse que quando nós nos confrontamos com as pessoas que estão ao nosso redor, talvez até achemos algum motivo para nos orgulhar, para nos envaidecer. Mas quando nós nos confrontamos com a santidade de Deus, só temos motivos para nos envergonhar, para nos entristecer do quanto estamos distantes do propósito de Deus. Ai de mim, foi uma oração de confissão. E nós precisamos desta confissão hoje. Nós precisamos orar como Davi orou, dizendo: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, ó Deus. Precisamos pedir a Deus para cumprir Efésios 5, verso 15, vede prudentemente como andais, não como necios, não como tolos, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Vede com prudência como andais, diz a palavra de Deus, não como tolos, capazes de mudar até a própria verdade, ao invés de mudar a si mesmos, mas sim como sábios que reconhecem os seus erros, reconhecem os seus pecados, confessam os seus pecados e deixam Deus transformar suas vidas. Era isso que Paulo estava dizendo. Como proclamaremos a verdade se não aceitarmos a verdade a respeito de nós mesmos? Como anunciaremos a verdade se não aceitarmos a verdade a respeito de nós mesmos? Recebi recentemente uma frase atribuída a C.S. Lewis, em que ele dizia o seguinte: pela primeira vez examinei a mim mesmo com um propósito seriamente prático. Pela primeira vez examinei a mim mesmo com um propósito seriamente prático, e ali encontrei o que me assustou: um bestiário de luxúrias, um hospício de ambições, um canteiro de medos, um harém de ódios mimados. Foi isso que eu encontrei dentro de mim, disse C.S. Lewis. Por isso, Isaías disse: ai de mim. Por isso Paulo disse: miserável homem que sou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ai de mim, ai de nós, como na linguagem de Brennan Manning, não enxergamos o impostor que existe em nós. Este impostor que existe na nossa carne, na nossa natureza humana. Barclay disse que nós convivemos todos os dias com dois inimigos, um dentro de nós e outro do lado de fora. O nosso adversário anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Mas o nosso inimigo interno, a nossa natureza carnal, humana, contaminada pelo pecado, é o inimigo de dentro que abre a porta para o inimigo que está do lado de fora. Esse é o impostor que habita dentro de nós e que nos leva muitas vezes a confiar na carne, confiar na nossa capacidade humana e não depender de Deus. Ai de nós quando não percebemos nossos erros e os nossos pecados. Ai de nós. Precisamos de uma visão de Deus, precisamos de uma visão de nós mesmos, precisamos de uma visão da realidade do nosso povo. Isaías disse: ai de mim, ai do meu povo. Crabtree disse que a visão apresentou ao profeta a grave condição da religião do seu povo. A visão apresentou ao profeta não apenas a sua situação diante de Deus, mas a grave situação em que se encontrava a religião do seu povo. Eu não sei se você se lembra que Jesus, conforme Mateus registrou no capítulo 15 do Evangelho,
citou Isaías, a palavra do Senhor através de Isaías, que dizia: este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim, em vão me adoram, em vão me adoram, em vão se ajuntam para me adorar, para me cultuar. Precisamos de uma visão da realidade do nosso povo. Esta visão gera compaixão. Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam errantes e perdidas como ovelhas que não têm pastor. Precisamos desta visão, enxergar o mundo, enxergar as pessoas com os olhos de Jesus. É esta visão que nos permitirá ver como deveria ser o nosso futuro. Como deveria ser o nosso futuro. E aqui nós temos a quarta visão que precisamos ter diante de Deus para proclamar a verdade, que é a visão do futuro. Essas três visões, a visão de Deus, a visão de nós mesmos e a visão do nosso povo, do quanto o nosso povo está distante de Deus, o quanto o nosso povo precisa de Deus, precisa da graça de Deus, precisa ter a experiência que um dia nós tivemos com Deus, nos permitirá então experimentar uma visão do futuro. Na verdade, são fundamentais essas visões anteriores para que tenhamos, então, uma visão do futuro. E aqui eu quero citar para os irmãos uma fala de Andy Stanley, que é pastor em Atlanta, e o Andy, inclusive, estará participando do nosso Summit este ano. Nós tivemos a oportunidade de assistir esse Summit em Chicago, ano passado, eu e minha esposa, e ouvimos a mensagem do Andy Stanley. Mas no seu livro Visionar, ele diz que a visão nasce da alma do homem e da mulher que se preocupa grandemente com a tensão entre o que é e o que poderia ser. A visão nasce na alma do homem e da mulher que percebe a tensão entre o que é e o que deveria ser. Qualquer pessoa que esteja emocionalmente envolvida, talvez frustrada, abatida, talvez zangada com a situação do momento em comparação com o que ela acredita, poderia ser candidata a uma visão do futuro. As visões formam-se no coração das pessoas insatisfeitas com o status quo. Em geral, a visão começa com a incapacidade de aceitar as coisas como são. Com o tempo, essa insatisfação transforma-se em uma imagem clara do que poderia ser, e mais do que isso, daquilo que deveria ser. Quando Deus faz brotar no nosso coração esse inconformismo com a realidade que nos cerca, então isso move o nosso coração para anunciar e para fazer, para trabalhar numa nova direção. A maioria dos movimentos sociais de reforma que tiveram impacto positivo no mundo começou com um líder despedaçado pela realidade que ele encontrou. Martin Luther King foi um grande exemplo. Bob Pierce, fundador da Visão Mundial, um movimento que ainda hoje abençoa tantas e tantas pessoas ao redor do mundo, também foi um exemplo disso. Aquilo que despedaça o seu coração pode conduzir você a uma visão. Aquilo que despedaça você pode conduzir você a uma visão. Não se esqueça que há uma diferença entre visão de Deus e as suas ideias. Nem sempre as suas ideias corresponderão à visão de Deus. Aliás, esse autor diz que nós perdemos no Calvário.
nós perdemos no Calvário o nosso direito a formular planos e seguir as nossas boas ideias. Nós perdemos no Calvário o nosso direito a formular planos e a seguir as nossas boas ideias, porque lá no Calvário nós crucificamos o nosso eu. Paulo disse: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então não são mais os meus planos, não são as minhas ideias mirabolantes, não, Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Oramos para que nesta manhã tenhamos uma visão de Deus, uma visão de nós mesmos, uma visão do nosso povo, e que essas 3 visões nos permita ter também uma visão do futuro que Deus quer para nós, individualmente, em família e como igreja de Jesus para este tempo em que vivemos. Mas anunciar a verdade não requer apenas visão, requer também coragem. Requer coragem. Isaías disse: ai de mim. Nós precisamos ter coragem, meus amados, para admitir os nossos erros. Precisamos ter coragem para admitir os nossos erros. É muito mais fácil, certamente, reconhecer o erro do outro do que os nossos próprios erros. É muito mais fácil achar que a mudança precisa começar no outro. Isso no casamento, então, nem se fala, né? Errado sempre é o outro. Quem tem que mudar é sempre o outro. Na vida em família é sempre assim, na vida da igreja também, na sociedade em geral. Quem está errado sempre é o outro. Nós vivemos, desde o Jardim do Éden, a síndrome da transferência de culpa. Adão, o que foi que você fez? A mulher que tu me deste foi que me levou a fazer isso. Em outras palavras, parece que Adão estava dizendo assim: também com esta mulher que tu me deste, eu só poderia cometer um erro assim. Então, o problema não está em mim, não, está no Senhor, porque tu me deste uma mulher que me levou a errar. Mulher, o que tu fizeste, mulher? Pegando desse fruto da árvore que eu disse que não poderia apanhar, a serpente me enganou. Então, desde o Éden, a gente está sempre transferindo a nossa culpa, ao invés de reconhecê-la e dizer: ai de mim, Deus, ai de mim, ai de mim. Precisamos ter coragem para admitir, reconhecer e confessar os nossos erros diante de nós. Certo autor disse que todos nós já experimentamos ofensas, perdas, decepções no nosso passado. E essas rupturas ajudaram a formar ou deformar quem nós somos hoje. Quem é responsável pelo tratamento e pela solução dos nossos problemas interiores, de modo que as pessoas que convivem conosco na família, no trabalho, na igreja, não sejam contaminadas ou influenciadas com o lixo que existe dentro de nós. Nós somos responsáveis, eu sou, você é. Nós somos responsáveis diante de Deus por eliminar esse lixo que porventura possa existir dentro de nós. Precisamos de coragem para admitir os nossos erros. Precisamos de coragem para deixar Deus tocar onde precisa tocar. Verso 6, você está com a sua Bíblia aberta? Isaías 6, verso 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os meus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. A confissão de Isaías o levou à purificação. Eu creio que temos perdido o hábito de confessar os nossos pecados a Deus. Quando muito
dizemos a Deus: Senhor, perdoa a multidão dos nossos pecados. Por isso, Russell Shedd disse que avivamento é confissão de pecados. O principal sinal de um avivamento é a confissão de pecados. Quando nos quebrantamos diante de Deus, dizendo: ai de nós, e permitimos que Deus venha e toque aonde precisa ser tocado nas nossas vidas, damos a oportunidade a Deus de começar um grande movimento de avivamento. Quando o povo de Deus começa a enxergar e a confessar os seus pecados, começa a experimentar um avivamento espiritual. Quando reconhecemos as nossas limitações e confessamos, abrimos porta para que Deus nos trate e nos transforme. Precisamos pedir a Deus humildade para reconhecer os nossos erros e confessá-los para que sejam purificados. O salmista disse: se no coração eu tivesse guardado, contemplado a iniquidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração. A oração, a confissão de Isaías foi uma confissão específica. Ele disse: sou um homem de lábios impuros. Sou um homem de lábios impuros. Isaías confessou o seu pecado ao Senhor e mudou de atitude. Ao confessarmos os nossos pecados, precisamos deixar Deus agir para nos purificar e mudar o que precisa ser mudado, tratar aquilo que precisa ser tratado. Não sabemos que tipo de impureza Isaías tinha nos seus lábios. Não sabemos se ele era um fofoqueiro, se ele era um difamador. Nós não sabemos. Ele não entra em detalhes. Ele simplesmente diz: sou um homem de lábios impuros. Mas nós sabemos, meus irmãos, o quanto os lábios impuros podem estragar os relacionamentos. Sabemos que os nossos lábios podem ser impuros, e hoje os nossos dedos podem ser impuros também, né? Porque com o dedo nós falamos hoje através de um celular, através de grupos de WhatsApp, e muitas vezes nos escondemos atrás de computadores, através de celulares, falando coisas terríveis. E às vezes até em chat do culto da igreja. O mais interessante é que Tiago nos diz que essa mesma língua que nós usamos para bendizer a Deus, nós usamos para amaldiçoar os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Meus irmãos, não convém que seja assim, diz Tiago. Como é que nós podemos usar uma língua para louvar a Deus, para glorificar a Deus e ao mesmo tempo falar mal das pessoas, maldizer as pessoas? Como podemos fazer isso? Como que de uma fonte pode jorrar 2 tipos de água, disse Tiago. Como é que uma fonte pode jorrar água doce e água amarga ao mesmo tempo? Não convém que seja assim, meus irmãos, disse Tiago. E Jesus disse que no dia do juízo nós daremos conta de toda palavra frívola, toda palavra inútil que tivermos proferido e que tivermos escrito também. Como precisamos pedir a Deus que toque na nossa língua, que toque nos nossos lábios, toque no nosso coração, toque no nosso gênio, no nosso temperamento, no nosso caráter, no nosso jeito de ser. Se não deixarmos o Senhor nos purificar, teremos pouca utilidade para Deus. Se não deixarmos Deus nos purificar, teremos pouca utilidade para Deus.
Paulo disse a Timóteo que numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu Senhor, preparado para toda boa obra. Deus tocou em Isaías. Deus precisa tocar em nós, tocar nos nossos lábios, tocar na nossa língua, tocar nas nossas ações e nas nossas reações. Esse toque provocou transformação. Deus nos convida para que vejamos a sua face, disse Marcos Lucado. E então Ele muda a nossa. Quando nós vemos a face de Deus, Ele muda a nossa face. A transformação não é fácil, mas o nosso Deus é capaz de realizar essa tarefa. Ele ama mudar o semblante dos seus filhos. Por seus dedos, sombras de vergonha e dúvida tornam-se retratos da graça e da confiança. Deus quer fazer a sua obra em nossas vidas hoje. Vamos deixá-lo agir. Vamos deixá-lo fazer a sua obra. Precisamos do toque purificador de Deus, que a brasa viva do altar seja ministrada em nós nesta manhã, seja ministrada nos nossos lábios nesta manhã, para experimentarmos a santidade de Deus. Precisamos do toque de Deus em nós, que Ele toque nos nossos corações, para que eles sejam purificados. Que Ele toque nos nossos corações, para que eles sejam mais generosos. Generosos. Lembrando que nós não vamos levar coisa alguma deste mundo. E o que importa é aquilo que nós fazemos com os recursos que Deus coloca nas nossas mãos enquanto estamos neste mundo, para servir o reino de Deus, para servir o Senhor e aos propósitos do Senhor. Precisamos do toque purificador de Deus na forma como vivemos e proclamamos a verdade. Não teremos como proclamar a verdade com lábios e corações impuros. Precisamos de uma purificação dos fins e dos meios. Aquilo que almejamos, a finalidade da nossa vida, o nosso objetivo de vida, nosso propósito de vida, aquilo que almejamos, é algo alinhado com os interesses do reino de Deus ou alinhado com os nossos interesses pessoais e particulares? É algo que trará glória e honra ao nome do Senhor? Precisamos da purificação de Deus nas intenções do nosso coração, mas precisamos também purificar os meios, naquilo que Eugene Peterson, no seu livro O Caminho de Jesus e os Atalhos da Igreja, um livro fantástico, O Caminho de Jesus e os Atalhos da Igreja, ele destaca justamente que o meio é a forma pela qual nós alcançamos o nosso objetivo. Às vezes a gente até tem um objetivo santo, mas o meio, a forma que nós utilizamos não é santa. Ele nos apresenta algumas perguntas para a nossa reflexão. Será que nossos métodos são extraídos do mundo, da carne e do diabo? Será que os meios que nós estamos usando para alcançar os nossos santos objetivos, na verdade, são extraídos do mundo, da carne e do diabo, contra os quais há tanto tempo já somos tão bem advertidos? Ou será que contribuem, sim, para a vida no reino de Deus, para o ato de seguir Jesus? E ele acrescenta: esses caminhos do mundo são terrivelmente destrutivos, são altamente eficazes em garantir-nos destaque, fama, aparência diante do mundo, mas jamais servirão para o reino, jamais terão utilidade para o reino de Deus. O caminho de Jesus é a maneira pela qual exercemos e chegamos a compreender a verdade de Jesus, vivendo Jesus no nosso lar, local de trabalho, na reunião com amigos e com a nossa família. Se deixarmos Deus tocar em nossos corações, Ele tocará também nos nossos valores.
Ele nos ajudará a ajustar o nosso coração com aquilo que mexe com o coração de Deus, com aquilo que tem valor eterno. Ele tocará nas nossas prioridades para vivermos em função da missão que Ele nos confiou e passaremos o resto das nossas vidas empenhados nesta missão de fazer discípulos. Ele tocará na nossa estrutura, porque Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Ele tocará na nossa estrutura pessoal, familiar, emocional. Como Deus nos toca hoje. Eu fico pensando que se aquela visão de Isaías tivesse sido real, imagine uma brasa viva do altar, sendo retirada com uma pinça e encostada na boca de Isaías. Certamente teria feito um estrago terrível na sua boca. Ele ficaria com o seu lábio marcado para o resto da sua vida, com aquela brasa retirada do altar. Mas foi apenas uma visão. Entendemos assim. Se tivesse sido real, teria doído bastante. Ainda hoje, Deus toca em nós através das nossas dores. Especialmente quando nós nos permitimos aprender com as nossas dores. C.S. Lewis disse que a dor é o megafone de Deus para um mundo surdo. Deus pode transformar as nossas dores em ministérios. Deus pode transformar as nossas dores em experiências maravilhosas na sua presença. Deus pode transformar as nossas dores em experiências que mexerão com as nossas vidas e nos darão uma nova perspectiva de vida. A pandemia foi um grande megafone de Deus para um mundo surdo, para um mundo alheio a Ele, para um mundo alheio à sua voz. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos conceda aprender com tudo aquilo que Ele tem procurado nos ensinar. Mas precisamos também de coragem para dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Depois disto, diz o verso 8, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Ainda hoje há uma voz que vem do céu ao nosso encontro: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus está em missão no mundo, convidando a mim e a você para participarmos dessa missão. Ainda hoje Ele está em missão, trabalhando no mundo, para que o sacrifício do seu Filho não tenha sido vão, para que o seu plano de redenção da humanidade não tenha sido vão. Nós existimos por causa da missão, a nossa igreja existe por causa da missão, a nossa denominação batista no Brasil e no mundo existe por causa da missão. Felizes somos nós quando nos unimos a Deus naquilo que Ele está fazendo no mundo. Isaías disse: ai de mim, e no contexto da missão nós precisamos dizer: ai de nós quando nos desconectamos daquilo que Deus está fazendo no mundo, ai de nós quando deixamos de nos empenhar naquilo que Deus está realmente fazendo no mundo. Quando, na linguagem do saudoso pastor Elcio Lessa, pastor da igreja de Itacuruçá lá no Rio, estamos tentando responder a perguntas que ninguém faz mais. Ai de nós quando vivemos e servimos a Deus em função de nós mesmos, nossos interesses pessoais, e não em função dos interesses do reino. Ai de nós quando, sem perceber, nos tornamos como aqueles fariseus da época de Jesus, coando mosquitos, engolindo camelos. Os fariseus da época de Jesus coavam mosquitos, mas engoliam camelos, apegando-se a coisas tão pequenas e esquecendo-se dos preceitos mais importantes da lei, ditados por Jesus: a justiça, a misericórdia e a fé.
Ai de nós, quando não damos ouvidos à voz de Deus. Isaías ouviu a voz de Deus e disse sim. Entretanto, parece que às vezes nós saímos do templo e deixamos Deus falando sozinho. Qual será a sua resposta à voz de Deus nesta manhã? Qual será a sua resposta àquilo que Deus tem falado para você? Isaías tomou uma decisão: eis-me aqui. Ó Deus, eu quero ser um servo com o qual tu possas contar. Eu quero ser uma testemunha que proclama o teu amor e a tua verdade ao mundo. Eu quero participar daquilo que tu estás fazendo no mundo e, por favor, não me deixe de fora daquilo que tu estás fazendo no mundo, como a Nauzira Nascimento nos ensinou a orar. Eis-me aqui, Deus. Precisamos de coragem para dizer sim. Dizer sim a Deus certamente representará para você, para mim, para qualquer um de nós, sair da nossa zona de conforto e nos colocarmos à disposição de Deus para sermos úteis naquilo que Ele quer fazer a partir do lugar onde Ele nos colocou, a partir do lugar onde Ele nos plantou. Ele poderá tirar você, meu irmão, minha irmã, de onde você está e colocar você em qualquer lugar do planeta. Mas não se esqueça que a vontade de Deus, o centro da vontade de Deus, é o lugar mais seguro da face da terra. Talvez a nossa hesitação em dizer sim seja justamente o medo de ir, de que Ele nos leve para onde nós não queremos ir. Mas não se esqueça que a sua realização pessoal depende disso. Dizer sim para Deus representa renúncia, abrir mão de coisas preciosas para nós, mas que são alinhadas com a missão, com o propósito de Deus para as nossas vidas. Dizer sim para Deus representa também dizer não ao pecado e a tudo que impede a nossa comunhão com Deus, que nos impede de viver intensamente o propósito de Deus. Paulo disse ao rei Agripa: eis que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Aquela visão que Paulo tivera lá na estrada de Damasco, ele disse ao rei Agripa: eu não fui desobediente à visão celestial. Isaías também não foi desobediente à visão celestial que ele tivera no ano em que morreu o rei Uzias. Dizer sim para Deus representa dizer não para outras coisas. É preciso ter coragem para dizer não para aquilo que não tem nada a ver com Jesus, que não tem nada a ver com a missão, que não tem nada a ver com o propósito de Deus para nós. Mas você só consegue dizer não se você sabe para o que você disse sim. Se você disse sim para Jesus, certamente você terá que dizer não para outras coisas. A visão de Deus pode gerar em você uma crise de fé no seu coração, mas que Deus nos conceda coragem para tomar decisões e fazermos exatamente aquilo que o Senhor espera de nós. Precisamos de coragem para dizer sim, mas precisamos também de coragem para dizer não para Deus. Como Pedro disse depois da visão, na hora da oração, ou melhor, na hora do almoço, eu acho que o almoço tinha atrasado, Pedro subiu ao seu quarto para orar e ali ele teve uma visão. Um grande lençol descia do céu e nesse lençol estavam imagens de animais répteis quadrúpedes, animais cerimonialmente impuros. E Pedro ouviu uma voz do céu dizendo: mate esses animais e coma desses animais. E Pedro disse o quê? Não, Senhor. E depois ele ouviu Deus dizer: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Nós precisamos ter muita coragem para dizer não para o nosso Salvador. Hoje a voz de Deus está clamando do céu: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Você vai dizer sim? Você precisa de coragem para dizer sim. Mas você precisa de coragem para dizer não também. E dizer: não, Senhor, eu não quero me envolver com isso não. Eu não tenho nada a ver com isso. Que o Senhor continue com a tua obra, porque eu tenho que viver a minha vida do meu jeito. A gente precisa de muita coragem para dizer não àquele que nos salvou. Você vai deixar Deus falando sozinho? Se queremos proclamar a verdade,
Precisamos de uma visão de Deus, de uma visão de nós mesmos, de uma visão da realidade do nosso povo, de uma visão de futuro, do futuro que deve ser, daquilo que Deus quer para nós. Mas precisamos também de coragem para reconhecer e confessar os nossos erros. Precisamos de coragem para deixar Deus tocar onde precisa ser tocado. Precisamos de coragem para dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, pode contar comigo, Senhor. Feche os seus olhos e fale com Deus nesse momento. A voz de Deus está clamando do céu.